Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aí novamente trocando uma ideia e hoje nós vamos, antes de falar sobre o nosso tema, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal. Você vendo esse vídeo, lá embaixo tem inscrever-se, clica ali, ok? Clica no sininho, porque toda vez que a gente postar um vídeo, automaticamente ele vai para você. Compartilhe, é muito importante, a gente fala de assuntos aqui extremamente importantes para a nossa caminhada, para a nossa elevação. E também para que a gente tenha aí uma saúde melhor, sem dúvida alguma. Então, compartilhe com seus amigos, com aquelas pessoas que fazem parte do seu grupo de WhatsApp e outros canais, de um modo geral. Hoje nós vamos falar sobre pressão alta, que é uma coisa que incomoda e, além de incomodar, ainda é perigoso. Existe um perigo aí muito grande falando na sua saúde. Na medicina chinesa, o excesso do yang, né? Como que a medicina chinesa nos indica o sistema de pressão alta? O excesso do yang, na realidade, gerando calor, né, dando esse calor na realidade, e no fígado, porque os dois pontos que geram todo esse processo, na realidade, os três seria fígado, estômago e baço, ok? Então, o excesso de calor no fígado e baço e estômago automaticamente gera esse processo no seu corpo da pressão alta. Vai gerar, sem dúvida alguma, um mal-estar no coração. Todos nós ou toda aquela pessoa que teve uma pressão alta um dia, sentiu um mal-estar no coração, né? O coração palpita, o coração dói de uma certa forma, não que seja real isso, porque o coração não dói, mas ele fica numa situação muito complicada e a pessoa fica incômodo com aquela parte do coração, a cabeça fica muito ruim, né? Você fica, parece que comeu algo que não fez bem, ou se você tivesse tomado algo que mexeu muito com a sua linha cerebral. Então, o coração e a cabeça são os primeiros pontos que mostram para a gente, além de um rosto às vezes avermelhado, a pessoa fica muito vermelha, e isso em decorrência ao processo do sangue, né? Que automaticamente ele entra num padrão de circulação muito maior do que o normal, causando mal-estar. Esse mal-estar é terrível, sem dúvida alguma. Agora, vamos trocar uma ideia com vocês do o que é que gera isso na gente, né? Por que gera essa pressão alta na gente, na realidade? Então, tem um detalhe da falta do sol. Tem muita gente que não sabe disso, mas a falta de sol faz com que você tenha excesso de pressão. Pode acontecer isso daí. A falta da vitamina D3, ok? Tem pessoas que têm falta de vitamina D3. E essa falta de vitamina D3 no seu organismo pode, sem dúvida alguma, gerar esse processo aí de aumento de pressão. Então, o estresse, as preocupações, a falta de vitamina D3, a correria do dia a dia, os desesperos, o sistema nervoso abalado, o yang, na realidade, acaba entrando num padrão muito elevado e automaticamente gera toda essa densidade, essa dificuldade que é a pressão alta. Então, o sistema nervoso está muito abalado quando você entra no processo ou no sistema de pressão alta. Saiba que você aí ficou durante muito tempo preocupadíssimo, com estresse muito alto, com grandes preocupações, e isso automaticamente vai gerar um processo aí na sua pressão, aumentando a sua pressão arterial. Como cuidar disso, né? Então a gente fala do cuidar, que é extremamente importante. Primeiro, a alimentação deve ser bem regrada, né? A alimentação sempre tem que ser regrada, mas quando você tem a pressão elevada, muito mais. Não comer sal e açúcar. As pessoas, às vezes, que têm pressão alta, ela diz assim: eu não posso comer sal, porque o sal faz mal. Ok, ele tem iodo, sem dúvida alguma. E o açúcar em excesso? É a mesma situação, só que não é o detalhe do iodo. O açúcar, ele vai causar gordura no seu organismo. E essa gordura em excesso vai gerar uma alteração de pressão. Então veja, tanto o sal como o açúcar em excesso vai fazer mal para você. Tem muita gente que pensa que o açúcar não faz mal. Faz sim, sem dúvida alguma. Não ingerir leite e derivados, né? Então ingerir leite e derivados, a gente sempre fala isso, porque ele impregna seu fígado. A gente começou a falar a respeito do fígado ali atrás. Ele impregna seu fígado e vai, sem dúvida alguma, mexer na sua pressão arterial. Não ingerir sódios, ok? Comidas enlatadas, porque quando a gente fala de comidas enlatadas, tem muito sódio nessa comida para poder manter ela ali no supermercado durante meses.
Outro detalhe é o alumínio da lata, né? O alumínio da lata que tem ali numa feijoada ou qualquer outro tipo de coisa, ele te gera um problema sério. Tudo que tem sódio aumenta a sua pressão, né? E como que a gente poderia cuidar disso, né? Então entra um processo de cuidar de que forma desse contexto na realidade. Chá de jasmim, aquele chá de jasmim fantástico que para algumas pessoas ele tem um cheiro ruim e acaba tendo um cheiro muito difícil, né? Porque usa-se muito em situações ali de enterro, vamos falar assim. Mas esquecendo isso e entendendo a composição do jasmim, ele é muito importante na realidade porque ele diminui sua pressão arterial. Ele é oxidante, a flor do jasmim, ele diminui a pressão arterial, ele é oxidante. Ele limpa o seu corpo, ok? É anti-inflamatório, olha que maravilha, e é calmante. Então todo esse processo na realidade vai fazer com que o seu LDL, seu colesterol ruim, ok? HDL é o colesterol bom e o LDL é o colesterol ruim. Então vai fazer com que o seu colesterol ruim se arrume, se acerte e automaticamente sua pressão vai ficar num padrão extremamente positivo, necessário a uma boa caminhada aí, uma boa saúde, sem dúvida alguma. Então esse contexto na realidade da pressão arterial, quando você se perguntasse, mas como que nós faríamos esse chá de jasmim no caso, né? Como que a gente prepara esse chá de jasmim? 1 litro de água, colocamos 1 litro de água, folhas secas, a gente fala das folhas secas porque ela não tem aquele cheiro, que é aquele cheiro gritante de certa forma. Tem pessoas, eu disse, tem pessoas que não gostam do jasmim, tem outras pessoas que gostam do cheiro do jasmim. Então imagine que você gosta, ótimo, que se você não gostar, você compra folhas secas, ok? Aí usa uma colher de sopa de folhas secas em 1 litro de água, ferve essas folhas do jasmim, deixa ali durante um certo período ali para poder entrar numa situação de colher todos os processos das folhas na realidade. E aí você vai ingerir 1 xícara de manhã e 1 xícara à noite, comecinho da noite, finalzinho da tarde, onde na realidade o seu fígado começa a partir das 17h30 fazer o processo de limpeza. A gente sempre fala isso na medicina chinesa, mas você vai ajudar também que esse momento seja colocado no seu fígado esse chá de jasmim, que vai ser fantástico, sem dúvida alguma, para você ter uma excelente noite e o mais importante de tudo, com a pressão arterial extremamente positiva, ok? Abraço a todos, fiquem todos com Deus.